vão servir isso aí em mim, vai ver isso aí em mim. Tu sabe que revanchismo tem em todo quanto lugar. Você vivencia isso, você Roberto, olha só, a partir do momento que você entra na posição, numa mesa, como eu sempre. Sim. Eu estou tomando porrada no Ministério Público agora, por 4 horas. Estou tomando porrada aqui no liceu de escola de samba, de tudo quanto é lado. Estou tomando porrada da prefeitura, mas eu tenho uma posição. Ou eu quero aquilo, ou eu saio da cadeira. Não, eu sempre Eu não penso no que o cara vai me dar. Eu estou pronto para qualquer porra. Eu sempre estou pronto para qualquer porra. Você não pode querer que todo mundo pense dessa forma. Não, eu estou falando, eu sei, eu estou falando. Mas a partir do momento que você pega uma associação, ou uma escola de samba, ou uma entidade, tu não pode botar. Tu não pode pensar 2 vezes. Não, eu só vou até aqui porque até aqui o cara. Não é isso. Não Ou tu vai. isso. Não, eu estou colocando assim, não estou colocando só um caso específico. Você não pode. Até porque você não está fazendo nenhuma irregularidade. Você simplesmente está cobrando o que o prefeito falou na voz do Rony que faria. Sim. Então, não há porquê você estar temeroso sobre isso. Não, eu não falei que Entendeu? Não, eu estou falando sobre isso. Entendeu? Porque Senão você vai colocar assim. Não, vai colocar de forma. Porque você colocou o seguinte. Eu disse que eu tenho que fazer com equilíbrio. Mas sempre tem que ser feito com equilíbrio. Às vezes tu coloca que eu tenho que dar porrada. Não, estou falando que dar porrada. Você não pode ir toda hora lá e pedir. Não, eu não faço isso. Tem uma hora que você pode. Não, você tem uma hora que você vai ter que pegar. Pedir pode. Não, Ainda eu mais se for pedi, uma olha só. pedido. Primeiro é o seguinte, o termo não é Pede, pedido. não é atendido. Eu acho que o termo não é pedido. Uma coisa eu digo pra você, no caminho que tá não vai resolver. Isso eu te digo. Eu te digo com a mais completa propriedade. Certo. No caminho que tá não vai resolver. Se não for Olha lá, só, não vai. olha Eu te só. garanto isso e aposto que você Primeiro é o quiser. seguinte, não está se dizendo que não vai lá. Só não vou da forma que o Jaime coloca. Isso eu não vou. Tem que ir lá. Eu tenho que ser claro que da forma que ele coloca eu não vou. Não vai resolver. Não, porque a forma que ele coloca, uma forma é o seguinte, ó, tem que ser aqui na porrada. Tá Eu não prometido, vou, não, não me leva a mão não. Isso aqui, Isso é uma questão- tá aqui o decreto que o senhor prometeu Sim, revogar. sim. Por favor. Não, ele não prometeu revogar. Na voz do Rony prometeu. Não, senhor. Ué, não foi? Não, senhor. Ele falou que ia me reunir com 5 ou 6 pessoas de Santa Cruz, com o prefeito, com o vereador, com a secretária de urbanismo e para a gente implantar o PEU, não é revogar decreto. Ele em momento algum falou isso. Não fale isso porque não está certo. Então as pessoas, é isso que eu estou falando. Aí você vai chegar lá, o senhor prometeu, falou, prometi aonde, meu filho? Aí tu vai ficar com o cara no tacho. Não, não é assim. O que houve é uma discussão para a gente implantar o PEU, que o PEU dá alternância de você mexer. Ninguém falou em revogar decreto. Flexibilidade. Exatamente. Não se falou em revogar decreto. Até porque, se ele quisesse, tivesse vontade, ele já tinha revogado há muito tempo. Mas se revogar, acaba com o problema. Não Acaba com o problema. Só que vai bater no urbanismo. Tem que saber se o Ministério Público vai se pronunciar sobre isso. Tem uma série de entradas. O decreto é nisso, municipal, rapaz. Se o prefeito revogar, não tem Ministério Público, Quem rapaz. te falou? Eu tô falando. O Ministério Meu Público amigo, se pronuncia a hora que ele quiser. Tudo O bem, Ministério mas o Público se decreto é pronuncia a hora que ele municipal. quiser. Decreto municipal, o prefeito é revogado. Mas você vai dizer que Eu não disse a escola e já estou falando. Me chamaram lá. Pelo amor de Deus, Jaime, não pode falar isso. O Ministério Público tem o direito de se pode não conseguir, mas tem o direito de dizer que o prefeito está errado. Tem. se houver ilegalidade. Lógico, ele pode entender que é uma ilegalidade dentro dos conceitos dele. É fiscal da lei. O que é isso, cara? Tudo bem, mas o decreto é municipal. Agora, O prefeito vai revogar e Eu vai se estou falando o discutir, seguinte, que olha, só vamos sentar com o cara, e eu sou favorável a isso, até porque antes de ele almoçar aqui, nós queríamos ir lá. Ele que se prontificou a vir aqui, porque a solução era ir lá. Claro. E eu queria ir lá com uma comissão de pessoas que realmente vão, prefeito, o senhor vai fazer? Como e de que forma? Aí sim, você pode até ser um pouco, olha, estamos cansados de promessa. Se nós não conseguimos antes das eleições, esqueça esse 4 anos. Mas é exatamente isso que a gente está falando, Roberto. Mas, Entendeu? Paulo, Só que eu falo de um jeito, você fala de outro. Não, Mas o nosso objetivo é comum. Mas a pessoa do lado de fora, ela faz uma colocação Não muito mais... sugere a implantação do PEU, sugere a revogação do decreto. Eu não estou Vai falando, por mim. eu não falei, olha só. O planejamento de implantação de PEU são coisas que demoram anos Olha para se só, quem fazer. falou no Decreto se PEU, revoga. quem falou no PEU foi o Rony. Sim, filho, mas esquece, Vargem Grande
Grande sofreu com essa Agora queria que Quantos anos a Vargem Grande sofreu com há isso? muito tempo. Pô. Tem que Entendeu? revogar esse decreto. O que você, eu acho que aqui, para você atingir o objetivo imediato, é sentar com o prefeito e pedir a revogação do decreto. Se o Ministério Público vai se manifestar ou não, é problema dele. Ele vai justificar por que ele revogou. Agora, o que a gente não pode é deixar de crescer por conta de uma opção de prédio que esteja tombado por banalidades, que não conta história de nada. Então senta com o prefeito, ó, esse decreto está atrapalhando o crescimento do bairro. O que a gente faz? Vamos revogar essa porra. Ele vai chegar, vai botar aquilo na imprensa e falar assim, manda publicar em diário oficial. Revogou essa porra. Olha aqui, ó. Hã? A cidade não tem histórico. Não tem, cara. Tem. Sim, eu gosto Pô, tem 2, 3 casas. Implantação de pio vai levar Não é a 10, 15 anos cidade pra fazer essa toda, porra. se toda a cidade, olha só, se Felipe olha Cardoso, só. toda ela fosse de Enquanto prédio isso aí, tudo bem, enquanto mas isso, não tá, é, faz a pô. outra aí, porque eu vou mostrar aqui um negócio aqui. Vai outra aí. Filho não fala nada, fala aí, Bíblia. Luiz. Se o presidente não vai escutar o que falar, tem que esperar o presidente ver o que eu vou falar, pô. Não, eu sou, ainda não completou aqui, ó. Quem vai falar? Você vai falar? É o Lourinho. Não, ele. Eu estou deputando. Disse que pode falar. Vou falar, então. Não, eu estou. Eu sou prático e objetivo, cara. Alberto, primeiro é o seguinte, meu irmão, eu queria agradecer o convite, até porque ainda não sou empresário de Santa Cruz. Vai ser. E é possível que haja até aquela pergunta, pô, o cara tá fazendo o que aqui, você não é empresário? Antes de mais nada, Alberto, eu gostaria de dizer o seguinte, meu irmão, eu seria muito feliz se na minha época de administrador regional tivesse uma associação comercial atuante, né, como a gente está percebendo que está acontecendo. A associação tem 39 anos. Não se faz uma associação comercial sem um comerciante, sem um empresário. Eu aprendi na gestão pública uma coisa que é preciso a gente ter em mente. O processo não tem perna e não anda sozinho. Se você não fizer uma comissão para fiscalizar o andamento do processo, ele vai ficar lá em cima da mesa, como a gente tem milhares e milhares Da mesa errada. na mesa errada. Uma outra coisa, né, que é preciso a gente estar aqui antenado é o seguinte: eu tive uma certa sorte como administrador regional, porque embora eu não tivesse feito nenhum trabalho político partidário, o convite nasceu a partir de uma reunião em Santa Cruz, onde o prefeito conheceu um pouco da minha história e resolveu apostar, ainda que com certo atraso, na minha nomeação primeiro para Guaratiba, né, passei lá por um vestibular, né, e depois fui, pelo meu fácil relacionamento, pelo meu trânsito, principalmente no centro de Santa Cruz, fui conduzido da administração regional de Santa Cruz. Administrador é um cargo de confiança, como todo mundo aqui sabe. Para o prefeito, não interessa para ele quem é o administrador regional. O que interessa para ele é quem indicou. E o cara que indica, ele tem um respaldo político e ele vai continuar indicando. O que pode acontecer é o cara promover, olha, meu irmão, a tua indicação, ela não tá aqui atendendo aos interesses do povo e a gente vai tirar e você vai indicar outro. É mais ou menos assim que funciona, seja na gestão anterior, nessa ou na próxima. Me causa uma surpresa um número até grande de comerciantes aqui na reunião, velho. Porque a gente já tentou fazer reuniões em Santa Cruz e os parceiros que apareceram são esses mesmos que estão por aqui. E a gente sabe que você tem aí dezenas, centenas de empresários que poderiam estar somando seus esforços, mas Santa Cruz tem essa característica. O cara fica esperando a coisa acontecer porque ele imagina que outros vão fazer. Quando o Zezo diz que representa, que falou que ninguém aqui tem histórico de não sei o quê, eu deixo o Zezo falar, é o presidente, eu jamais vou contrariar meu presidente, e eu sei que o Zezo sofre pra cacete porque ele tá sozinho. A gente vai lá na Acadêmica de Santa Cruz, você vê que, caramba, podia ter ajuda de um monte de empresários do bairro e não tem. E na hora que a escola passa por uma dificuldade, as pessoas cobram.
Mas essas mesmas pessoas que cobram não apareceram lá para tentar ajudar. Eu não sou sambista, mas sou santacruzense. Pô, a minha escola de samba é verde e branco, é Acadêmico Santa Cruz. E eu digo, Zé, para você sem medo de errar, parceiro. Eu tenho conversado com algumas pessoas ao longo dos anos e eu tenho um receio de que o dia que você tiver que sair da escola, essa porra vira bloco. Eu falei isso desde o ano passado. Essa porra vira bloco. Então não saia, não largue. Quando Roseli foi chamada para o andar de cima, eu comentei isso contigo. Tu queria desistir, eu falei, meu irmão, não é hora, não desista, porque Santa Cruz não pode ficar sem a escola. Só que a gente precisa remar junto. Semelhantemente com a Associação Comercial, Alberto. Eu me propus, estive até conversando no período da transição, conversei com o Veiga. Eu queria me colocar à disposição para assumir uma representatividade realmente na associação, mesmo não sendo comerciante, mas em função do histórico que a gente acabou conquistando, né? E dizer para ti o seguinte: às vezes é preciso bater. A visão do prefeito, secretário, os caras atendem muito a comunidade. Eu já tentei trazer intervenções para determinados bairros de Santa Cruz e perdi para determinadas comunidades, porque os caras avaliam o quantitativo eleitoral. O que eu tenho de voto ali? Por que às vezes eu não conseguia trazer um asfalto para uma rua que precisava e perdia para uma outra que também precisava, só que lá tinha muito mais voto? O dia que a gente conseguir trazer para mais próximo da gente o eleitor, a gente se fortalece. Só que as pessoas têm que entender que a associação comercial, embora ela não tenha o voto direto, ela tem uma coisa que é de fundamental importância, são cabeças pensantes. Porque para muitos, quanto pior, melhor. Essa moçada que está aqui reunida, embora não tenha uma representatividade quantitativa de voto diretamente, mas indiretamente, a quantidade de voto aqui é inimaginável. E é isso que o poder público tem que entender. É essa representatividade que falta para Santa Cruz. Eu ouço falar disso, só que os caras erram na avaliação. Quando se diz que Santa Cruz não tem uma representatividade política, não significa dizer que a gente precisa ter aqui um vereador do bairro, aqui um deputado do bairro, mas se a gente tivesse seria melhor. A representatividade que os caras precisam entender é a quantidade de pessoas que a gente pode atingir. Pô, eu sou professor aqui em Santa Cruz há 25 anos. Pô, seus filhos foram meus alunos. Em momento algum, eu digo para o meu aluno em sala de aula em quem ele deva votar. Eu não digo A, B, C ou D. Nem quando eu defendi os interesses dos meus candidatos.